Aleluia. Acho que eu preciso da minha Bíblia para pregar, né? Nem peguei minha Bíblia. Pega ali, Gilbala, minha Bíblia. Essa de lá, de lá. Celular. Depois traz a água ali também, que tá ali no... Pode acender aí, Ian. Aí, isso. Aí. Melhor assim, irmãos, aceso? Não? Então pode apagar. Assim? Então tá bom. Irmãos, bom dia. Eita, agora apagou tudo. Tá bom, deixa assim. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Nós estamos muito felizes hoje, porque faltou cadeira. Olha que bênção. Não é uma bênção quando falta cadeira? Nós temos aqui 17 visitantes. É muita gente visitando, irmão. Meu Pai do céu, a gente fica feliz demais. Aleluia. Quero dar as boas-vindas aos visitantes, dizer que os irmãos são muito bem-vindos, tá bom? Que é uma bênção tê-los aqui conosco. E volte mais vezes, nós temos uma célula também. E os irmãos têm liberdade para estar junto conosco. Amém? Os que já estão conosco há algum tempo, percebeu que nós instalamos dois ar-condicionado aqui? A bênção, né? Talvez você ache que está calor, mas você vai ver o que é calor quando sair. A gente ainda está ajustando, esse aqui está pingando ali. Estou percebendo que tem um cano, vocês estão vendo um caninho ali meio caidinho? Então aquilo ali é erro. Depois vai ter que arrumar, porque aquele caninho está cheio de água. Se romper, vai cair água ali tudinho. Mas os irmãos continuam aqui comigo, tá bom, gente? Mas a gente fica muito feliz, né? Nós fizemos alguns orçamentos para colocar ar-condicionado aqui. Ficou acima do que a gente podia pagar. Aproximadamente 20 mil reais, um dos orçamentos. Com máquinas novas, tudo, mas 20 mil não dava para a gente pagar. Aí, na semana, nós oramos aqui no domingo. Inclusive, nós oramos em só um dos dois cultos que nós temos. Eu não lembro em qual. Os irmãos lembram? Se foi da manhã ou da noite? Da manhã. Nós oramos só em um. Eu estava falando e daí falei, vamos orar, pedir para Deus? Vamos. Daí nós oramos. Daí, isso no domingo, na terça-feira, uma das empresas que veio fazer um orçamento para nós, é um rapaz, ele me ligou e falou, pastor, eu também sou evangélico e a igreja que eu faço parte está trocando todos os ar-condicionados e tem 2 máquinas aqui que eu mesmo faço a manutenção e está disponível para venda, eu lembrei de você. Você quer comprar elas? Daí eu fui ver as máquinas e, resumindo, a compra das máquinas com a reforma, nós pintamos ela de preto, ele veio aqui, instalou, ficou 3 dias trabalhando aqui e nós gastamos 6 mil reais para instalar. Não é uma bênção, irmãos? Eu fiquei tão feliz, não só pelo ar-condicionado, mas deu um sentimento tão bom de que tudo isso aqui é de Deus, porque nós pedimos no domingo, na terça Deus respondeu. Né? Então, eu quero que os irmãos se alegrem junto comigo. Né? Nós já está pago, não precisamos parcelar, pagamos à vista. Na verdade, não pagamos ainda, falta R$ 2.600. Mas o dinheiro já está reservado para essa finalidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós estamos pregando com um tema, pode colocar o banner aqui. Hoje nós estamos dando início a um novo tema, que nós pregamos por tema. Olha aí, ó. É que a imagem está bonita, é que o lugar aqui que não está muito bom. Acho que se puxar um pouquinho para trás aqui, para frente. Bom, depois acho que alguém vai vir me ajudar. Tá vendo? Não é só a oração que é rápida, não. Os irmãos também são. Olha lá, o poder incalculável de uma arma invisível. Eu quero falar com vocês sobre essa arma. E eu já vou te antecipar que essa arma é a Bíblia, é a palavra de Deus. E um mês atrás, mais ou menos, eu estava lendo um texto aqui e Deus falou tão profundo assim comigo, eu fiquei tão feliz, porque é um texto que eu nunca tinha percebido o que eu vou dizer aqui. E eu fiquei tão contente que eu fiz reunião com os irmãos da minha equipe, né, a minha célula, que são os líderes, né, e eu falei para eles, eu acho que a gente deveria pregar sobre esse tema. E nós vamos começar hoje esse tema, que é para falar sobre o poder incalculável de uma arma invisível. Esse nome é só um nome bonito para dizer assim, todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus não passará. Nós só demos uma enfeitada.
Queria que você abrisse a sua Bíblia no último capítulo de Lucas, capítulo 24, lá no versículo 13. Lucas, no capítulo 24, versículo 13, é o último capítulo. Amém. Está escrito assim, ó. Eu vou voltar só... Vou começar, eu falei no 13, mas eu vou começar no 11 só para você entender aonde que está a história aqui. Então diz assim, no 9, quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas não lhe pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Então os irmãos já sabem, aqui está falando sobre quando Jesus morreu. Algumas mulheres foram até o sepulcro. Quando chegou até o sepulcro, viu que estava vazio. Elas voltam, avisam os discípulos não acreditam, porque parece loucura. Então a Bíblia fala assim que Pedro tomou a frente, foi correndo, chegou lá e viu a mesma cena e ele falou, não é possível. Agora o texto que eu realmente quero ler para você, o versículo 13. Naquele mesmo dia, ou seja, no terceiro dia depois da morte de Jesus, praticamente, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, que foi a morte de Jesus, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Então pensa na cena, 2 discípulos, só diz o nome de um, que é Cleopas, estavam caminhando, indo para Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. No caminho, quem que aparece para eles dois? Jesus. Só os homens. Quem aparece? Jesus. Só as mulheres? Jesus. Ponto para os homens. Aí a Bíblia fala assim, que Jesus apareceu para eles. Aí olha só o versículo 16. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então os 2 discípulos que conheciam Jesus tiveram os olhos fechados ou impedidos de alguma forma de reconhecer quem era Jesus. Mas quem estava na frente deles era Jesus. Mas o próprio Jesus, o próprio Deus, encarregou de impedir que esses 2 discípulos reconhecessem que ele era Jesus. Os irmãos estão entendendo? Aí o texto continua. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus perguntou. Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe se é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram. Você vê que interessante, os 2 discípulos dão uma dura em Jesus sem saber que é Jesus. Jesus pergunta, e aí, o que vocês estão falando? Não é legal saber que Jesus fala assim? Porque quando você lê a Bíblia, você acha que Jesus fala sempre assim, o que vós estáis a falar. Isso é o Cid Moreira que fala assim. Jesus falou, e aí, o que vocês estão falando aí? Né, Jorge? Pastor João, vocês estão falando aí? Aí eles falam, não acredito, só você que não sabe, você é visitante aqui, né, que eu nunca te vi, eles nunca reconheceram. Só você que não sabe o que está acontecendo aqui. Aí eles falaram assim, nós estamos falando sobre os acontecimentos dos últimos dias. Aí olha como Jesus é brincalhão. Que acontecimento? Ele pergunta, o que aconteceu? Eu não tô por fora. Estou mais perdido que cebola e ensalada de fruta. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles perguntam. Respondeu eles, era um profeta poderoso em palavras, em obra diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. Eles estão falando de quem? De Jesus, para Jesus, sem saber que Jesus é Jesus. Aí eles continuam. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que dissera que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Eles ainda não sabem que Jesus é Jesus. Olha esse versículo agora, ó. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ó, o que aconteceu? Jesus se apresenta para eles, mas não deixa eles entender que ele era Jesus. Os dois discípulos falam assim: é o único visitante que não sabe o que aconteceu aqui. Mataram o mestre, um homem muito inteligente, íntegro, sério. Umas mulheres loucas lá deu um susto na gente, falou que ele não estava mais. Daí nós mandamos uns homens lá para ver, e realmente os homens voltaram e falaram que Jesus não estava mais lá. Agora a gente nem sabe o que está acontecendo. Aí a Bíblia fala que Jesus falou: nossa, mas vocês demoram para entender, né? E aí ele começou a falar sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, sobre a palavra. Desde Moisés, é interessante essa frase que fala assim: e começando por Moisés. Aonde que começa Moisés? Em Gênesis. Quem escreveu Gênesis foi Moisés, por revelação, ele não estava. Mas começa, o capítulo 1 de Gênesis é Moisés escrevendo. Aí começa lá em Moisés, aí diz assim: começando por Moisés, passando pelos profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quer dizer, ele começou a pregar para os dois, usando a palavra para mostrar ele mesmo, desde Moisés até os dias atuais. Eu achei interessante isso aqui, sabe por quê? Porque Jesus estava ali como homem. Porque eles viram Jesus e enganaram achando que Jesus era um visitante de Jerusalém. Eles ainda dão uma bronca, porque você não está atualizado dos últimos acontecimentos. Você não está sabendo o que está acontecendo aqui. Agora Jesus começa a explicar para eles, falar para eles sobre ele mesmo, por intermédio das Escrituras. Qual que é a questão aqui? Por que ele não abriu os olhos dos homens e deixou os homens já ver que ele era Jesus? Por que ele foi explicar ele? Por que ele foi explicar ele mesmo? De Gênesis, é isso aqui, ó. O que ele explicou foi isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Olha o tanto de página. Porque ele foi de Gênesis, passou pelos profetas e chegou nos dias atuais mostrando ele mesmo. Irmãos, fala a verdade, não era mais fácil ele ter falado assim: olha aqui, ó. Pum, abriu o olho e eles viam ele mesmo. O que ia acontecer com esses dois discípulos? Possivelmente cairia de joelho ali na hora, chorando. E que sorte nós tivemos, não acredito, a gente nem esperava receber o Senhor, que bom, ia abraçar, ia ser um mover, ia ser poderoso. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus permaneceu com os olhos dos dois discípulos fechados e se auto-apresentou por intermédio das Escrituras. Tá, e o que isso tem a ver comigo hoje? Sabe o que isso tem a ver com você hoje? O grande problema é que a gente fica esperando Deus aparecer para nós, para falar o que você deve fazer, o que você deve comprar, para onde você deve ir, sendo que Ele não vai mais aparecer, porque Ele já está aqui. A palavra está aqui. Ele não quis aparecer para aqueles homens para mostrar Ele nas Escrituras. Você sabe que até antes dessa data, antes desse fato, era mais importante ver Jesus do que conhecer Jesus. Mas atualmente ver Jesus é menos importante do que conhecer Ele pela palavra. Por isso que Ele fecha os olhos dos discípulos. Vocês não vão me ver. Quem quiser me ver, vai me ver nas Escrituras. De Gênesis até Apocalipse. Quem quiser me conhecer, vai me conhecer de Gênesis até Apocalipse.
Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é que a gente não quer ver Jesus por aqui. A gente quer ver Jesus mesmo por um passe de mágica, um sonho, uma pessoa vir dizer, eis que eu te digo, levanta aí no seu lugar, é você mesmo, isso, levanta. Deus está dizendo isso, é uma bênção. Isso é uma bênção. Mas você sabe que Deus quer falar com você por meio da palavra, porque já está escrito, tudo que você precisa está escrito. Eu fico imaginando Jesus falando para esses discípulos. Ô Rian, pode vir aqui tocar, por favor, o teclado. Eu fico imaginando Jesus falando para esses discípulos. Você sabe quando Moisés bateu na rocha? Pois então, eu era a rocha. Você sabe quando lá no tabernáculo os homens levavam o cordeiro para se redimir dos pecados? Pois é, eu era o cordeiro. Você sabe aquele cordeiro que uma vez por ano era usado sangue para passar o sangue, usado o sangue para pintar o propiciatório, que é a tampa da arca? Pois então, eu era o sangue, eu era o propiciatório, eu era tudo aquilo. E ele foi explicando e passando pelos profetas e falando, você lembra aquela batalha que Gideão foi lutar com 300 soldados? Sabe por que ele venceu sem pegar em uma espada? Porque eu estava lá com ele. E ele foi passando por cada uma das histórias. Lembra de Jonas? E ele falando para esses dois homens. Então, fui eu que fiz o peixe engolir, cuspir Jonas no lugar onde eu queria que ele fosse. E ele foi passando, explicando a palavra e mostrando ele na palavra. É interessante que a Bíblia faz questão de dizer que ele explicou-lhe o que constava a respeito dele. Jesus não gastou tempo explicando a palavra para mostrar o quão incrédulo aqueles dois homens eram. Ele não usou a palavra, a Bíblia, para mostrar o quão pecador aqueles dois homens eram. Ele usou a palavra de Gênesis até os dias atuais para mostrar ele. Sabe quem ele é? Ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é gratidão. Jesus mostrou a realidade dele de Gênesis até o Apocalipse, até os dias atuais, para esses dois homens, com os olhos fechados. Você sabe que todas as respostas que você procura estão aqui, ó. Todas. O que a gente queria mesmo é que Jesus sentasse na nossa frente e a gente perguntasse, Senhor Jesus, em 2020 o meu salário vai aumentar? Senhor Jesus, em 2020 eu vou me casar? Senhor, em 2020 eu vou prosperar? Senhor, em 2020 eu vou ser consagrado a pastor? Senhor, em 2020 eu vou ter filho? É isso que a gente quer. Mas todas essas respostas já estão aqui, todas já estão aqui. O Senhor fechou os seus olhos, você não vai ver Jesus. Você não vai ver uma fumaça, você não vai ver um ser, não vai ver. Quer ver Jesus? Tem que ir para a palavra. Aí o texto continua dizendo aqui, ó. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Olhou um para o outro. Jesus já não estava mais lá, agora eles sabiam que era Jesus. Eles olharam um para o outro e perguntou: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É interessante que o coração deles não queimou quando eles descobriram que Jesus era Jesus e eles viram Jesus. O coração deles queimou enquanto Jesus falava sobre as Escrituras. Você sabe que mover unção, cair, chorar, se derramar na presença de Deus é uma bênção. Mas o que faz seu coração queimar é ter conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos servir a Deus com o coração frio.
Nós servimos a Deus com o coração em ebulição, com o nosso espírito em ebulição. Eu prego todo domingo aqui, e é impressionante que praticamente todo domingo, 6:50, eu já acordo ansioso, com vontade de vir logo para o culto. Provavelmente porque eu vou pregar, né? Eu gosto muito de pregar, de falar. Mas eu fico ansioso. Tirando a parte natural do homem, eu sei que o meu espírito fica em ebulição, porque eu amo estar aqui. Eu amo reunir com os irmãos. E nós servimos a Deus com o espírito em ebulição. É impossível servir a Deus com o coração frio. É impossível servir a Deus sem ter revelação da palavra. Alguém sem revelação da palavra serve a Deus por um período, mas depois não permanece. Sabe por quê? Porque o que nos dá sustento é a palavra. O que nos alimenta é a palavra. A espada afiada é a palavra. Coloca aí para mim o texto lá de Efésios, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus é que nos sustenta, é o que nos alimenta. Se nós não conhecermos a palavra, é impossível servir a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria. Não é esse texto não, errei. Alguém me ajuda aí, texto lá, acho que é Hebreus, da espada de 2 gumes. A palavra é como a espada de 2 gumes, apto a separar. Hebreus 4:12. A Bíblia mostra para nós que não tem espada mais afiada do que essa. Está aqui já? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiante, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Você vê que talvez você não sabe muito sobre alma e espírito, mas a sua alma é a sede de você mesmo, é onde está a sua mente, sua vontade e suas emoções. O seu espírito foi feito para conectar com Deus. Você sabe que a nossa crise é saber se a nossa vontade é de Deus ou se a nossa vontade é da nossa carne, não é assim? O crente vive nessa incógnita. Será que o que eu quero Deus quer também? Porque se o que eu quero Deus quer também, então eu estou bem. Mas se o que eu quero Deus não quer, eu estou entrando num buraco, sim ou não? Como é que você sabe se o que você quer Deus quer também? Palavra de Deus, pode deixar aqui, irmão, por favor. Que tem poder para separar alma de espírito. Tem poder para separar alma de espírito. Ela penetra e divide a alma do espírito. A alma é as suas vontades. Espírito é a vontade de Deus em você. Como que você sabe o que é vontade de Deus e o que é da sua vontade? Palavra. Porque é a única espada afiada que corta dos dois lados. Ela separa. Isso é vontade do Jorge. Isso é vontade de Deus. Isso é vontade do Henrique. Isso é vontade de Deus. Isso é vontade do Bruno. Isso é vontade de Deus. Porque se você obedecer a sua vontade, o lugar que você vai é o mesmo lugar que o filho pródigo foi. Porque o filho pródigo só fez aquilo que ele mesmo queria. Jonas, nós estávamos falando sobre Jonas. Jonas foi parar no peixe, dentro do peixe. Por quê? Porque ele fez a vontade dele. Viver com base na alma faz você parar dentro de um peixe. Viver debaixo da vontade da alma faz você parar num chiqueiro, como o filho pródigo. Por isso é importante você saber que a palavra de Deus separa alma de espírito. Tem um outro texto que diz assim, em Provérbios 2:6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Nós precisamos todos os dias ter conhecimento e discernimento. Saber o que é para fazer, o que não é para fazer. Qual a atitude que eu devo tomar com o meu filho nessa hora, qual a atitude que eu não devo tomar. Se eu devo aceitar esse trabalho, se eu não devo aceitar. Se eu devo fazer esse investimento, se eu não devo fazer. Se eu devo ir para a igreja A, se eu não devo. Se eu devo ir para a igreja B, ou se eu não devo. Se eu devo abrir igreja, ou se eu não devo. Se eu devo ir para São Paulo, ou ficar em Araucária. Você sabe que tudo isso está na palavra de Deus. Outro texto, Salmo 119:5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Se não tem palavra de Deus, você está na escuridão, você está nas trevas. Se tem palavra de Deus, então tem clareza.
Você tem clareza para as decisões que você toma? Se você não tem clareza, a culpa não é do seu pastor, a culpa não é do líder, a culpa não é da sua mãe, a culpa não é do seu pai, a culpa não é de ninguém. O grande problema é que você não gasta tempo com a palavra de Deus. Se eu não gasto tempo com a palavra de Deus, como é que eu vou saber o que é para mim fazer? Como é que eu vou saber quem Deus é? Se eu não gasto tempo esperando Deus aparecer, esperando eu ter um sonho, esperando eu ir numa igreja e uma profetisa, um profeta mandar eu levantar e descrever toda a minha vida. Olha, você quer ter clareza? Vai para a palavra de Deus. Você sabe que tudo que é importante está na nossa agenda. Você pode não ter uma agenda de papel escrita, mas tudo está na sua agenda. Todo mundo aqui tem horário para acordar. Mesmo não querendo, você acorda no horário que está estipulado. Todo mundo aqui tem um horário para almoçar. Todo mundo aqui, ou melhor, os pais, têm horário para levar e buscar as crianças na escola. Está na agenda. Mensalmente você tem o dia para receber o seu salário e tem o dia para ir no mercado. As mulheres geralmente ficam fazendo cálculo, ó, não come tudo, vai acabar, nós só vamos no mercado dia 5, só vamos no mercado dia 10. Por quê? Porque tem uma agenda. Olha aqui para mim, tudo que é importante está na sua agenda. Quero te fazer uma pergunta, está na sua agenda você passar tempo com Deus, lendo a palavra? Porque tudo que é importante está na agenda. Ah, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo, não tem problema nenhum. Inclusive é uma ótima desculpa para os dias que nós vivemos dizer que não tem tempo. Só que o motivo não altera o resultado. Se você não tem conhecimento da palavra, não tem luz para iluminar os seus passos, não tem clareza para o seu caminho. Aí sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente, se eu não busco respostas na palavra, eu vou buscar respostas aonde? Nas pessoas. Se as pessoas não me dão resposta, a culpa é de quem? Minha? Não, das pessoas. Aí o que acontece? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na célula. Eu esperava que me ligassem, eu esperava que dissessem, eu esperava que acontecesse, eu esperava. Vai buscar no Senhor. Vai para a cruz e busca o Senhor, porque a resposta está aqui. Tem um outro texto que está lá em Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente. Quem que é o homem prudente? Aquele que ouve a palavra? Não. Aquele que ouve a palavra e pratica, mas começa ouvindo. É uma equação. Ouvir mais executar igual a homem prudente. Só ouvir não resolve, mas ouvir é o começo da equação. Se você não gasta tempo ouvindo, se você não gasta tempo lendo, dificilmente você vai conseguir praticar. Se você não ouve e não pratica, o resultado contrário também é verdadeiro. Se quem ouve e pratica é prudente, quem não ouve e não pratica é o quê? Imprudente. O próprio texto diz isso. É imprudente. Por que é imprudente? Porque vai acabar colocando a casa sobre a areia. E vai vir os ventos, o rio vai descer, a chuva vai vir, e grande será a sua queda. É o que a Bíblia diz. Agora o homem prudente coloca a casa sobre a rocha. E é engraçado que o mesmo vento que soprou na casa do prudente, soprou na casa do imprudente. O mesmo rio que desceu na casa do prudente, desceu na casa do imprudente também. A mesma tempestade que veio sobre a casa do prudente, veio sobre a casa do imprudente também. Com uma diferença. Uma caiu, a outra não caiu. Por que uma caiu e a outra não caiu? A que não caiu estava sobre a rocha, que é ouvir e praticar. Portanto, irmãos, a palavra de hoje é muito simples. Não espere Deus aparecer para você, porque Ele já está nas tuas mãos. Ele já apareceu. Ele não aparece mais hoje. Ele não vai aparecer para você. Se é essa a sua expectativa, eu já quero antecipar para você mudar a sua expectativa. Porque quer ver o Senhor? Vai para o texto, vai para a Bíblia.
Quanto tempo eu e você passamos no Facebook, Instagram, WhatsApp? Quanto tempo nós passamos com a verdade nas nossas mãos? Aí você quer ter uma vida adequada. Sua vida vai ser igual a que você vê no Facebook e no Instagram. Com algumas ressalvas, né? Que eu tenho o Cristiano Ronaldo lá, eu vejo, minha vida não fica igual a dele de jeito nenhum. Mas eu quero dizer para você que não adianta você buscar a resolução da sua vida nas redes sociais. Há uns 10 anos atrás era na revista Caras. Contigo, Tititi, Capricho, sei lá o quê. Não é lá que a sua resposta está. Sua resposta está na palavra. Aprende a ouvir a voz do Senhor. Sabe, para encerrar, quero mostrar para você que o apóstolo Paulo foi o maior líder do cristianismo já existente. Inclusive nós temos muito a agradecer a ele, porque em uma ocasião ele decidiu vir para a Europa pregar. Ele chegou até Roma, né? Por isso que nós somos uma nação catequizada. Ele poderia ter ido para a Ásia, mas ele não foi, ele veio para cá. E a Bíblia mostra que ele plantou muitas igrejas. E é engraçado que ele mandava cartas para as igrejas. Seria o e-mail hoje, né? E aí, pastor, como é que você está aí? Tenho orado por você, espero que você fique bem. Tem chegado até os meus ouvidos o quanto a comunidade de Casarão de Araucária tem crescido. E também fiquei feliz que vocês colocaram um ar-condicionado. Continuo aqui em oração pelos irmãos. É isso que Paulo fazia. Só que, naquela época, não era como é hoje. Então ele enviava cartas, que no período que ele viveu chamava epístolas. E é engraçado o que ele fala nessas cartas. Põe aí para mim agora sim, Efésios 1:8. Efésios capítulo 1, versículo 8. É a carta que ele enviou para os irmãos que estavam lá em Éfeso. Está aqui já? Vou falar para vocês aí uns 6 versículos. Mais fácil eu abrir aqui. Quando apareceu? A qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Ele enviou uma carta para os irmãos que estavam em Éfeso. E essa carta, ele dizia, lá no capítulo 1, versículo 8, no comecinho, ele dizia para os irmãos o seguinte: olha, eu oro por vocês, para que seja derramado sobre nós sabedoria e entendimento. É engraçado porque ele podia orar por várias coisas, mas ele pedia por sabedoria e entendimento. Quer ver? Filipenses 1:9. Quando aparecer aqui, os irmãos me avisam. Está lá. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Colossenses 1:9 de novo. Esse é Filipenses. Põe Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Coloca aí Tito 1:1. Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Filemão 1:6. Filemão é um capítulo só. O tempo todo Paulo envia cartas dizendo que ora pelos irmãos, pedindo aos irmãos, pedindo a Deus que derrame sobre os irmãos conhecimento, sabedoria, revelação. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Como é que você tem pleno conhecimento de todo o bem que você tem em Cristo? Pela palavra. Eu li aqui 5 cartas que Paulo enviou. No primeiro capítulo de todas elas, ele ora pedindo conhecimento, revelação, sabedoria. Ele podia ter pedido por multiplicação financeira, ele podia ter orado e falado: oro pelos irmãos,
para que os irmãos possam juntar muito dinheiro para enviar para a gente abrir mais igrejas. Mas não, ele ora pedindo por revelação, sabedoria e conhecimento. Por que isso é assim? Isso é assim lá em 1 Pedro, abre lá por favor. É 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz. Fala comigo, graça e paz. Graça e paz lhe sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha que interessante, paz e graça é tudo que eu e você queremos. Paz é um estado de espírito, graça é favor imerecido. Tudo que eu e você precisamos é de paz e de graça. Sabe como que você tem paz e graça multiplicada? Você tem paz e graça multiplicada a partir da hora que você tem conhecimento de Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai, Velho Testamento. Deus Filho, Novo Testamento. Você quer ter graça e paz multiplicada? Vai conhecer a palavra de Deus. Mas não é só conhecer, é conhecer e praticar. Se não tem conhecimento, não tem prática, não tem homem prudente, não tem paz e não tem graça multiplicada. Essa série de mensagens que nós vamos estar pregando aqui, o principal objetivo é despertar você desejo por ler a Bíblia. É o trivial do crente. Separa 15 minutos por dia, 10 minutos, começa com pouco. Não seja leviano e nem religioso para falar, eu li a Bíblia 1h30, eu não lia nada, nem gibi, não lia. Você sabe que nós brasileiros temos um grande problema com leitura, ninguém gosta de ler nada. É ou não é verdade? Ninguém gosta de ler. Você vai na livraria, as pessoas estão assim, nos livros, procurando gravura. Nós não temos prática com a leitura. Aí, Deus se apresenta por meio da leitura da palavra. Se eu não tenho leitura, eu não tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, minha vida não vai para frente. Não adianta você achar que sua vida vai ir para frente por você estar ouvindo eu pregar aqui. Sua vida vai para frente quando você tiver autonomia, desejo, liberdade para procurar o Senhor de Gênesis a Apocalipse, como ele falou para esses dois discípulos. Aí você vai ver sua vida mudar. Eu te desafio a você parar de jejuar e ao invés de jejuar, ler a Bíblia. Porque tem ocasiões que jejuar é só não comer, mas leitura da Bíblia é comer em qualquer momento, em qualquer horário. Para de ficar sem comer arroz e feijão, para de ficar sem tomar coca e vai ler a Bíblia. Sua vida vai mudar muito mais do que você ficar falando para todo mundo: não tem pão quando tomo coca. Vontade de comer um doce, meu Deus. Meu Deus do céu. Come o doce, toma coca e vai para casa ler a Bíblia. Você vai ver tanto que sua vida vai mudar. Mas daí não, eu não estou comendo carne. Aí vai na churrascaria com os irmãos, come polenta, pastel de queijo, arroz, feijão e queijo com melado, não come carne, fica olhando para a carne. Quando eu acabar esse jejum, mas o Senhor está aceitando. Deixa de ser bobo, come tudo que você quer e vai ler a Bíblia. Porque o que muda não é o que entra pela boca do homem, é o que sai da boca do homem. Paulo falou isso, os irmãos foram lá e falaram: e aí, Paulo, pode comer comida ofertada a ídolo? Ele falou: come o que você quiser, o que te contamina não é o que entra, é o que sai. Aí a gente fala: não, eu estou de jejum, faça jejum, não tem problema nenhum, nós não somos contra o jejum. Pode fazer quanto você quiser, mas quando você fizer jejum e não estiver comendo comida, você vai comer a comida espiritual, que é essa a ideia. Quando eu jejuo, eu não como por um período, que é o período que eu estou me alimentando de outra comida. Quando eu terminei de comer essa comida, daí eu vou e como a comida natural. Então geralmente eu acordo cedo, não tomo café e fico comendo dessa comida até 11 horas, 10 horas da manhã. Aí quando dá meio-dia, sai o almoço, eu como. Para alguém pode dizer: você é jejum. Eu não tomo café todo dia. Você não toma café e está falando que é jejum? Não, jejum não é ficar só sem comer. Jejum é ficar sem comer um tipo de comida para comer outro tipo de comida.
O grande problema é que a pessoa não come nenhum dos dois tipos de comida e depois, quando dá a hora de entregar o jejum, vai lá: Senhor, eu te entrego o jejum. Tem uma historinha que o marido decidiu fazer jejum, daí a mãe chama a filha e fala assim: filha, não fica muito perto do seu pai hoje, ele está fazendo jejum. E você sabe como ele fica quando ele faz jejum. É engraçado. Então o cara faz jejum e fica possuído de raiva. Fica nervoso. Aí vê a esposa comendo torrada com manteiga, ele fica bravo. Aí tudo irrita o homem. Mas por quê? Porque ele está deixando de comer uma comida e não está comendo outra. Portanto, irmãos, quero ensinar você: jejue. Mas quando você jejuar, coma. Não coma comida natural, coma comida que te preenche. Depois que você comer o suficiente dessa palavra, aí você vai comer a comida natural. Ah, pastor, você falou aí sobre comer o suficiente. Quando que eu sei que eu comi o suficiente? Quando essa palavra virar espada e separar a alma de espírito, aí é o suficiente. Ah, quanto eu devo ler a Bíblia por mês? Quanto eu devo ler a Bíblia por dia? Quanto eu devo ler a Bíblia por semana? O suficiente até que essas folhas se tornem espada e separem a alma de espírito. Não pare de ler até ela se tornar espada. Tornou espada, por aquele dia já está bom. Mas você sabe que a espada, para cortar, tem que afiar. Não adianta você chegar na sua casa e fazer assim: ó, louco, eis que te peço, essa noite pedirei a sua alma. Não, isso não é de Deus, não. Pedir, dai-se por usar. Batei, abri-se por usar. Oh Deus, obrigado por falar comigo. Então pega um texto, pega um capítulo inteiro, estude, pesquise, vai para a internet, veja o que outros homens de Deus estão falando sobre isso, pergunte para o líder, leva questões para o culto, leva questões para o pastor, leva questões para o líder de célula, se alimente. Você sabe que comida só é bom de comer se você relacionar com ela. Não é chato comer com rico. É um pouquinho de comida. Uma vez o pessoal aqui falou: não, vou te levar para comer. O pessoal de Curitiba lá. Mora lá no meião, né? Curitiba. Falei: eu gosto de comer comida japonesa. Não, tem um lugar bom. Vou te levar. Né, Bruno? Chegou lá, lugar bonito. Sentamos, daí falei: para mim é um rodízio completo. Eu falei pro garçom: não, aqui não é rodízio não. Já desdenhou de mim na cara, não é rodízio não. Aqui não é rodízio não, querido. Falei: como é? Aqui tem o menu degustação. Falei: degustação? Vem aqui para degustar. Então eu falei: como é essa degustação? Vem um pouquinho de cada coisa da casa. Sabe aquele coisa de lado? Falei: então tá bom, então eu quero esse aí. Aí vinha dois nigiri, 2 sashimi. Daí ele punha assim, ia servir as outras 3 pessoas que estavam comigo. Quando ele terminava de servir o terceiro, eu falava: pode trazer o outro. Já tinha comido. Mas você sabe que o bom de comer mesmo é relacionando com a comida. Como é que chama aquela polentinha lá? Consoante. Quilera consoante. E chupou assim, e quebra com a mão. Não é assim? Tutano. Nossa, eu lembro da minha avó comendo tutano, ela olhava dentro do osso assim, não é assim? Ossobuco, lá chama ossobuco. E ficava assim, ó, e caçava a comida. Aí ela falava assim: fazer um bolinho pra você, arroz, feijão, e olhava na pimenta, que ele relacionava com a comida. Não é assim? Ó, a palavra de Deus é para relacionar. Não é para ficar comigo. Versículo 1, versículo 2 e 3. Não, lê o livro. Quer entender o versículo? Lê o contexto. Quer entender o contexto? Lê o capítulo. Quer entender o capítulo? Lê o livro. Quer entender o livro? Lê o testamento. Quer entender o testamento? Lê a Bíblia toda. É desse jeito. Você sabe que eu estou gostando de falar, tá bom de falar aqui. Eu quero acabar, mas não dá. Por último, a Bíblia fala que Gideão,
juntou 300 homens. Mas antes dele juntar 300, ele tinha 10 mil homens. Aí ele leva os 10 mil homens para a beira do rio. E Deus fala assim: manda eles tomar água. Os que tomarem água, presta atenção nisso, os que tomarem água como cachorro, levando a cabeça até o rio, não leva com você. Os que trouxerem a água até a boca, esse você leva. Sabe o que é interessante? Porque os que levam a cabeça até a água só molha a boca. É igual canudinho, só a boca. Os que trazem a água até a boca, quando eles trazem até a boca, a água escorre pelo cotovelo, molha a barba, passa no cabelo, passa nos braços. Não é assim que passa na nuca. Sabe quem foi lutar com o Gideão? Só os que relacionaram com a água. Você quer ser vitorioso? Para de tomar água com biquinho. Se relaciona com a água. Vai se molhar. Vai mergulhar. Molha a nuca, molha a cabeça, molha a barba, molha os braços, molha o cotovelo. Deixa pingar na sua boca. Se lambuze nessa água. Porque ela é que tem poder para transformar. Queria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero descobrir o poder incalculável dessa arma que é invisível. É invisível, mas é a arma. Senhor, eu sei que a palavra de Deus é invisível, mas ainda assim não deixa de ser arma, Pai. Senhor, eu quero me relacionar com essa água. Fala para Deus. Estabeleça aí com o Senhor um plano de leitura da palavra. Fala para Ele, fala: Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou me relacionar com o Senhor, eu vou ter tempo devocional. Oh, Jesus. Aleluia. Senhor, nós declaramos aqui, Pai, nós temos prazer em te conhecer, prazer em conhecer e respeitar o Senhor em Gênesis, no Pentateuco,
nos livros históricos, nos livros proféticos. Senhor, nós temos prazer, Pai, em ver o Senhor e nós queremos te conhecer. Desperta, Pai, na comunidade Casal de Araucária, nos irmãos aqui, em cada um de nós o desejo por te conhecer, porque a tua palavra é o Senhor, a tua palavra é luz para os nossos passos, a sua palavra é clareza para o nosso caminho, Senhor Deus. A tua palavra é poderosa para separar a minha alma do meu espírito. Nós declaramos, Pai, que é isso que nós queremos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas aí. Aleluia. Eu quero finalizar aqui dando para você uma tarefa. E para os líderes de célula falar sobre isso na célula. Esta semana, quando você for para a célula, converse na célula, líderes. Pergunte para os irmãos: qual vai ser a sua rotina de relacionamento com o Senhor? Você sabe que nós não definimos nada. Eu não vou dizer para você qual é a sua rotina, mas é importante você falar: olha, eu tive revelação da palavra e eu decidi que de terça e quinta, de quarta e sexta, 15 minutos por dia, 10 minutos por dia, eu vou ler a Bíblia. Inclusive, se os irmãos da célula quiserem definir um livro para lerem juntos, pode definir um livro para ler juntos, não tem problema nenhum, mas é importante os irmãos começarem a relacionar com a palavra. Então a minha tarefa é: perceba na sua semana o que você pode fazer para conhecer mais o Senhor, conhecer mais a palavra. E na célula os irmãos falam um pouco sobre isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Último recado: sexta-feira, a partir do dia 8 de novembro, ou seja, 8, 15, 22 e 29 de novembro, são 4 sextas-feiras, nós vamos fazer um seminário aqui para falar sobre finanças. Vão ser 8 códigos para você prosperar como o povo hebreu prosperou. O povo hebreu prosperou muito. Você sabe que mais de 50% da fortuna do mundo está na mão dos judeus, que é o mesmo povo hebreu. Você sabe que o maior número de premiados no prêmio Nobel são judeus. Eles prosperaram muito. Por que eles prosperaram? Você vai receber 8 chaves para você prosperar como o povo judeu prosperou. Queria muito que você estivesse aqui. Essa semana nós vamos gravar um videozinho e vai chegar até o seu WhatsApp, um videozinho com maiores informações. Eu só estou antecipando aqui para que você reserve as 4 sextas-feiras do mês de novembro, tanto para solteiro quanto para casal. O preço vai ser bem pequeno e nós vamos finalizar o seminário no dia 30, que é o sábado, num buffet como jantar. Agora vai se fazer o rumo. Dia 30 é o sábado seguinte ao término desse seminário, e aí nós vamos ter um jantar num buffet bem gostoso, mas eu passo os valores e maiores informações pelo WhatsApp para você ver lá o videozinho. Amém, irmãos? Tá bom? Glória a Deus. Não vai ser só eu que vou falar, não. Provavelmente eu nem falo. Quem vai falar vai ser os irmãos aqui mesmo. Uma grande surpresa nos espera. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada. Vê se a pessoa do seu lado tem uma célula. Se não tem uma célula,